Olá, gente, eu sou o Michael, trabalho aqui na Day Trade Academy com o Marcelo e já estamos aqui quase no final de junho, já é hora para outra retrospectiva dos eventos dessa semana passada. Vamos lá? E depois da queda no final da semana passada, devido a uma nova onda de infecções da Covid, futuros indicaram uma abertura mais alta na segunda-feira, pois já houve otimismo de mais estímulo e recuperação econômica. Pessoas estavam querendo a continuação da mesma, né? A segunda encerrou mais alta, porém a subida foi cautelosa, nada eufórica, não. Índices dos Estados Unidos mais altos na terça-feira com divulgação de bons números econômicos e continuação do mercado de touro no setor de tecnologia. Vamos falar mais sobre tecnologia daqui a pouco. E o Nasdaq, então, cheio de ações de tecnologia, bateu um novo recorde, agora seguramente acima de 10 mil. Até quarta-feira, nova onda de infecções não pôde ser ignorada e alguns estados impuseram mais restrições de quarentena de visitantes vindo de estados onde há níveis elevados de novos casos da doença. Esta triste realidade deprimiu os mercados e foi o pior dia para ações dos Estados Unidos em 2 semanas. A situação piorou na quinta-feira, também demanda de consumidores é baixa, que resulta em mais desemprego, mas daí ações ressurgiram para encerrar quinta-feira mais altas, surpreendentemente, com bancos confiantes e otimistas sobre resultados de provas de estresse. Se existe algum exemplo de estresse de bancos que mais... Poxa, deixa eu falar outra vez. Se existe maior prova de estresse de bancos que já tem acontecido, né, dentro dessa pandemia, não conheço, né, e não quero ver. Vejo. Ações encerraram na sexta-feira não houve muito ânimo, nem para cima nem para baixo, e índices permaneceram por maior parte inalterados. As ações encerraram a semana mais baixas nos Estados Unidos. O Dow perdeu 3,4%, mas ainda está acima de 25 mil. Pouquinho acima de 25 mil, mas acho que 15 pontos. Mas ainda está acima desse marco. O S&P 500 baixou 2,9%, mas ainda está acima de 3 mil. Tá em tipo 3.009, viu? Tá segurando por unhas, viu? E o Nasdaq deslizou 1,9%, mas ainda está acima de 10 mil, viu? Com essas quedas, o medo geral nos mercados, rendimentos de títulos, é claro, baixaram. Demanda foi mais alta para títulos ao longo prazo. O título de 3 meses permaneceu inalterado. Não tem ninguém interessado nisso. Quase de 30 anos caiu mais que os outros por 0,09% para encerrar a semana em 1,37%. Nada impressionante, né? Se você quiser investir, é claro, mas ainda assim é longe de zero ou negativo, viu? Globalmente, ações, por maior parte, acompanharam os ganhos e as perdas dos mercados dos Estados Unidos durante a semana. Mercados europeus encerraram a semana, por maior parte, mais baixos. Espanha teve a semana pior da região, caindo 3,3%. França teve melhor performance, ainda assim, caiu 1,4%. Se melhor performance é cair 1,4%, poxa, foi uma semana ruim, né? Istambul e Rússia, né, que nunca sabemos aonde categorizar geograficamente, conseguiram ganhar um pouco. Foi menos de 1%. E não foi, quase inalterados. Das Américas, todos mais baixos também. Colômbia, que passa? Caindo 4,6% esta semana, não é chévere não. A Bovespa caiu 2,9%. Melhor performance da região foi Santiago, Chile e a Argentina. E empataram em só perderem 0,9%, para não dizer 1%. Não chegaram a perder 1%, né? Então é 0,9%. Da Ásia também, resultados mistos, na verdade. Não foi uma boa semana para a Tailândia, que perdeu 3,1%. Por outro lado, foi muito bom para a Índia,
que ganhou 1,3%, que não é nada muito, não é grande coisa, mas já em comparação com o resto do mundo, perdendo, então, foi bom resultado. Isso apesar de conflitos na fronteira com China, e China está, assim, exercendo, impondo sanções econômicas sobre a Índia e talvez tenha, né, impactos nesse mundo de investimento para a Índia, mas ainda assim, ganhou. Bitcoin não faz nada impressionante essa semana, baixando 0,6% para encerrar a semana em 9.123 dólares e 44 centavos. Sem mais nada para Bitcoin. Deixa para lá, eu não tenho interesse nenhum nisso. Só se o dólar entrar em colapso total, né? Aí sim, vamos ver ressurgimento de interesse em Bitcoin, mas não parece que o dólar vai para canto nenhum, né? Pelo menos por enquanto. Presidente Macron da França, oui, tem deixado claro que nenhuma empresa francesa será permitida a falhar devido à pandemia da Covid. Promessa muito, muito grande, né? O governo já tem gasto alocado pelo menos acima de $500 bilhão para estimular a sua economia, que é muito importante porque é a segunda maior economia da Europa, segundo só a Alemanha. Esse tanto de $500 bilhão é fora estímulo contribuído pela União Europeia como um todo. Então parece muito bom, pois ainda há mais dinheiro entrando. Porém, pense assim, de onde veio esse estímulo de fora, né, da União Europeia? Vem de graça? Não, veio de países europeus, certos, que tiveram que contribuir. Tá todo mundo doendo, né? E provavelmente o dinheiro comunitário será dividido de acordo com a população e a atividade econômica também. Então, será repartido mais ou menos nas mesmas porcentagens do que foi contribuído. Então, foi simplesmente uma conta, a contribuição à União Europeia foi meramente uma conta poupança para a França. Poderia ter poupado dentro do país, só que o Banco Central Europeu, né, e toda a burocracia da União Continental já tirou sua porção. Então perdeu muito, né? Mas eu acho que não perdeu tanto quanto com as taxas de juros negativo, viu? Então, quem sabe foi um bom investimento. Mas parece que está funcionando para a França, né? Pois com junho, no incompleto ainda, já dá para declarar seguramente que a segunda maior economia da Europa, França, viu, está de volta em crescimento positivo. Primeira vez desde fevereiro. Que bom, que todo o resto do mundo possa seguir igualmente, viu? Otimismo geral sobre o futuro da economia boiou os preços de petróleo no início da semana, daí preços caíram mais de 5%, ou seja, mais de $2 por barril na quarta-feira, quando foi divulgado que os estoques nos armazéns dos Estados Unidos estão aumentando de novo, né? E todo mundo com medo disso, pois não querem que os preços vão negativos outra vez. Veja só, a expectativa foi um acréscimo de pouco menos de 300 mil barris. Todo mundo já estava esperando um acréscimo nos estoques dos armazéns. Ao invés de 300 mil, o acréscimo foi de 1,4 milhões de barris. Os analistas erraram por só 467%. Foi pouca coisa, viu? Mas é claro que o preço foi chocado, viu? Fez que até Brent Internacional, que não tem nada a ver, caísse por volta abaixo de $40 por barril, mas logo depois subiu de novo. Entendemos que a oferta alta tende a reduzir os preços, certo? Mas há um lado positivo para o país que possuir uma reserva estratégica absolutamente farta, viu? China possui quase 800 milhões de barris atualmente em reserva e poderia chegar a 1,15 bilhões de barris em reserva ainda este ano, ou seja, o equivalente de 4 meses de consumo chinês. Como isto é benefício? Independência, a habilidade de efetuar decisões estratégicas, políticas, sem temer as consequências. Por exemplo, a pessoa que já poupou e tem 4 meses de salário em reserva não teme perder emprego em razão de algum imprevisto, viu? Como
Covid, viu? Esta fartura também pode ser empreendido como uma tática ofensiva. Isso espanta, né, outros países, pois caso a China de repente resolvesse se isolar e não comprar nada de petróleo dos produtores no resto do mundo, o preço mundial cairia bastante e talvez colocaria a situação econômica de países muito dependentes no preço de petróleo, Venezuela, Arábia Saudita, né, em situação emergencial. Se China quisesse fazer uma ação ofensiva dessa maneira, mas China nunca faria coisa dessa, né? Não sei. Falando em Venezuela, os Estados Unidos impôs sanções nos comandantes de 5 navios que entregaram petróleo à Venezuela. Iranianos, Irã, de novo, mexendo, bagunçando nessa coisa. Imagine, Venezuela, situação tão precária que está importando petróleo, país que tem mais petróleo de qualquer outro país no mundo. Talvez o fim de Maduro venha logo, né? Tomara que sim. Enfim, petróleo caiu essa semana, bruto dos Estados Unidos deslizou 3,3% para $38,49. Internacional mergulhou abaixo de $40 na quarta-feira, mas se recuperou mais para a semana, caindo 2,9%, encerrando em $41,02 para Brent Internacional. No meio desse medo geral no mercado, ouro está beneficiando e está em altas de 8 anos, ganhando essa semana 1,6% para fechar em $1.772 por onça Troia. Se você tivesse investido em ouro em 2019, só há um ano, celebrando agora, hoje, seu primeiro aniversário de compra, hoje tem se apreciado 40%. Nada mal, né? Para estilo de investimento, comprar e segurar, nada de mal, nada de mal. Próximo março, o próximo marco... Próximo marco para ouro é 1.800. Vamos ver se chega aí. Prata ganhou também 1% para encerrar em $17,90. Também altas que não temos visto há muito tempo. Taiwan está quietamente oferecendo abrigo para refugiados da Hong Kong, ao passo que China cresça cada vez mais autoritária. Vamos ficar de olho nessa situação política por aí. Geopolítica, estamos vivendo uma experiência histórica. O Fundo Monetário Internacional piorou a sua estimativa de contração para 2020 desde 3% negativo. Ninguém quer ver esse encolhimento de 3%, mas eles aumentaram isso para 4,9% negativo esperado para 2020. Diz que será o pior encolhimento desde a Grande Depressão dos anos 1930. Isto é global, ok? Isso é global, 4,9%, mas a previsão do FMI é que a economia dos Estados Unidos vai encolher por 8% em 2020, tomara que seja muito pessimista, e do Brasil também por 9,1%. Ixi, tomara que seja melhor que isso. Novos pedidos para subsídio de desemprego nos Estados Unidos foram quase 1,5 milhão. 14 semanas em seguida de pedidos acima de 1 milhão de novos desempregados, porém, total de continuando desempregados, né? Caiu esta semana 767 mil, quase um pouco mais de 3/4 de 1 milhão, para ficar abaixo de 20 milhões pela primeira vez em várias semanas. Então, vamos continuar esse ritmo e reabrir esta economia, né, para que pessoas possam voltar a trabalhar, estimular mais esta economia. O estímulo não deve vir do governo, né, deve vir de imprimir dinheiro que a gente não tem, mas de pessoas trabalhando, produzindo. Compras por consumidores nos Estados Unidos, que representa 2/3 da economia, aumentaram 8,2%, o maior acréscimo mensal na história, pelo menos desde o início de dados em 1959. Porém, esse ritmo provavelmente não é sustentável. Bom começo, né? Mas não é sustentável a longo prazo, pois renda está diminuindo ainda e piorando, né? Milhões estarão chegando também aos limites de subsídio de desemprego no mês que vem. Vamos ver se eles ganham emprego ou vão encerrar totalmente as suas compras. Shares, né, ações de... Quais empresas, então, estão saudáveis nesta economia? Veja tecnologia.
o Nasdaq, se quiser um setor para pesquisar a tecnologia, o Nasdaq consistentemente está superando os outros índices e é o único principal dos Estados Unidos positivo para o ano. S&P 500 ainda está mais de 5% negativo, enquanto Google está 7,5% positivo, né? Tecnologia. Apple tem ganho 22,7%. Tecnologia. Microsoft 25,5% positivo para o ano, mas o ganhador de todos é Amazon, que um impressionante 48,4% positivo só para 2020, é melhor que o avanço de ouro, viu? Eu não sei se é só... em 2020, não contando o 50 do estimando, né? Só em 2020, só metade do ano. Microsoft divulgou que vai fechar permanentemente a maioria das suas lojas físicas para concentrar em compras online. Peraí. Existiam lojas Microsoft físicas? Eu nem sabia. Nunca vi uma loja dessa. Mas por quê? Né? Se quiser comprar Microsoft, você não vai para a loja. Se lembra quando você carregava no seu computador Microsoft, né, ou Windows com tipo 30 disquetes? 3,5? Caramba, eu nunca vi uma loja dessa, né? Parabéns à Microsoft por, enfim, chegar ao século XXI, né? Agora está tudo feito online. Né? Falando nisso, computação em nuvem continua a crescer, principalmente fornecedora Fastly, que quer dizer rapidamente, né? Mas é da maneira que Trump fala, né? Fastly, faça isso Fastly, né? Zoom foi, se lembra, já utilizou Zoom? Zoom foi empresa que cresceu de maneira impressionante com distanciamento social, né? Pois facilita reuniões online. Aí você pode tossir e não infectar mais ninguém. E o valor da empresa cresceu bastante também. Desde os meados de fevereiro, ações da Zoom têm ganho quase 160%. Poxa, eu teria gostado de estar naquela montanha-russa, né? Subindo, mas agora a Fastly tem ultrapassado o Zoom, ganhou 15% só nesta segunda-feira passada para chegar a 64% de ganho só em 8 dias, até essa sexta-feira, né? Fechando essa semana. Isso superando o Zoom com uma decolagem impressionante para o mesmo período que Zoom ganhou 160%, Fastly ganhou 226% desde o início da pandemia em fevereiro. Parabéns, né? E quem sabe há mais ganho para chegar, faça a sua própria pesquisa por aí. Virgin Galactic, empresa de turismo espacial, não tem tido tanto sucesso quanto o SpaceX, né? Recentemente, não tem lançado foguete nenhum, nem levado passageiro nenhum, apesar de muita promessa que vai acontecer esse ano, vai logo acontecer. Porém, acabou de assinar um contrato com a NASA para fazer o marketing e treinamento de astronautas amadores, né? Presumivelmente, SpaceX, então, faria o transporte. Mas na divulgação desse novo contrato, esse novo acordo, segunda-feira, ações da Virgin Galactic ganharam 16% no dia e tem ganho mais de 45% em 2020. Então, parabéns. Bayer, né, farmacêutico alemão que adquiriu o fabricante da herbicida Roundup, né, que foi comprovado causar sérios danos à saúde, essa semana divulgou que chegou a um acordo judicial com dezenas de milhares de demandantes. Isto vai custar Bayer entre 10 e 11 bilhões de dólares, mas isso tem sido uma nuvem escura sobre a empresa. Talvez com isso no retrovisor eles possam correr para frente, mas tem que acabar com esse negócio de produzir veneno, né, para outras pessoas. O problema existiu antes de Bayer adquirir, né, mas eu duvido que realmente essa sua pesquisa de compra não incluísse esta situação feia, né? Então, deve saber o que está comprando quando você compra, né? Nike está sofrendo, claro, devido ao fechamento de lojas, tem perdido quase 4% em 2020. Amazon está comprando Zoox, uma empresa desenvolvendo veículos autônomos, está comprando por preço de $1 bilhão. Você sabe que a Amazon gostaria de poder fazer entregas de produtos sem ter que empregar motoristas problemáticos, né? Interessante isso. E a tecnologia, veja só, a tecnologia que a Amazon, que tem os dólares para experimentar e desenvolver,
poxa, né, desenvolver muita coisa muito legal, né? Pode ser muito bom. Agora, grandes realizações na administração Trump incluem os acordos sobre comércio internacional, principalmente com a China, e o SMECA com México e Canadá. O SMECA entra em vigor no início de julho, mas Trump acabou essa semana de ameaçar reimpor tarifas de 10% em importações de alumínio vindo de Canadá, pois Canadá não está participando bem, não está cumprindo com o que foi concordado, né? Com base na história, acredito que Trump vai ganhar o que ele quiser. É melhor só dizer, se Trump quiser, então a gente faz sem ter que passar pela dor do chicote, né? Da palmada, da paulada que vamos certamente receber. China acabou de lançar o seu 55º satélite GPS para fazer sua própria rede independente. Não quero utilizar o nosso, é de graça, gente. Diz que será melhor que a rede atual. Duvido. Mas, pelo menos em alguns países, será concorrente. Então, fique com isso na mente. Singapura está para construir 2 redes de 5G com planos de cobertura plena na cidade, no paísinho, né, até 2020. Demora esse tanto para instalar tudo isso, né? Caramba, aqui na área rural vai demorar até 2050, parece. Adivinhe qual empresa é fornecedora de equipamentos para Singapura? Para equipamentos 5G, viu? Agora, se pensou Huawei, tá errado. Eu pensei também. Poxa, claro que vai ser Huawei. Mas olha, Nokia e Ericsson, Nokia vai ser bom para Manaus, né? Ericsson também, eles ganharam hoje contratos. Interessante isso. Não sei se foi decidido por razões puramente econômicas ou se houvesse alguma consideração política também, né? Quem sabe? Indicador econômico dos Estados Unidos, vendas de imóveis residenciais caiu ao seu menor nível desde outubro de 2010, uma queda de 9,7% só em maio. Uma preocupação que ressurgiu durante a pandemia é a fonte de remédios que vem aos Estados Unidos, onde a maioria vem sendo fabricados. China. Se juntaram os esforços de presidente Trump de retornar empregos aos Estados Unidos e também as dificuldades de acessar remédios durante a pandemia, né? E também dúvidas sobre as intenções chinesas e acontecimentos, quer dizer, que a China estava mentindo claramente sobre a propagação desse vírus e também lotes de remédios alterados que vêm da China, alterados, às vezes com veneno, né, ingredientes prejudiciais para a saúde e também de muito baixa qualidade. Tudo isso tem resultado num esforço muito bem financiado pelo governo dos Estados Unidos para repatriar manufatura de farmacêuticos. Viu? Então, fique de olho nas empresas dos Estados Unidos que estão melhor posicionadas para beneficiar desta ação, né? Pois agora há recursos disponíveis para fazer isso. Reabertura. Primeiro-ministro Boris Johnson do Reino Unido diz que bares, restaurantes e hotéis talvez possam reabrir no mês que vem. Talvez? Bicho! Não estão reabertos ainda? Caramba, né? Cidadãos dos Estados Unidos aparentemente continuarão sendo banidos de viagens a países europeus, porque na mente deles a América tem falhado em seus esforços de conter o vírus. Brasil também, né? Rebeldes em Iêmen, apoiados por Irã, lançando mísseis de drones carregados com explosivos de novo contra a Arábia Saudita. Se lembra que eles detonaram com aquela refinaria de petróleo, né? Bicho, quando é que vão aprender? O mundo não gosta disso, né? É muito chato. Por que Irã? Sempre atacando, chateando outras nações e apoiando bagunceiros e depois reclamando de ser maltratado, né? No entretanto, centenas de bilhões de gafanhotos vieram enxameando pela capital do Iêmen, né? Acabando inteiramente com a agricultura num país já acabado por guerra. Olha só, é o seguinte: se parasse de atacar países tipo a Arábia Saudita, talvez eles teriam compaixão de vocês, né? Para ajudar uma situação horrível desse, mas do jeito que tem agido, não tem chance não. Mas muita pena da gente inocente em tudo isso, né? Tá sofrendo. Quanto você pensa no leste do Mediterrâneo? Nada, né? Eu também. O almirante principal dos Estados Unidos posto na Europa diz que Rússia está virando a leste do Mediterrâneo a zona mais militarizada do mundo. Mas por quê?
Por que esta presença russa? Porque está apoiando a Síria, né? E também está agora começando a mesma coisa com a Líbia. Ambições novamente imperiais. Interessante, o mundo está mudando de cara agora, parece, né? Mudando completamente de cara. Você quer se adaptar? Você quer mudar de vida? Né? Adaptar, mudando de cara. Eu aprendi uma nova palavra essa semana, Novaturient. Novaturient é o desejo de uma mudança fundamental para o bem. Nós todos deveríamos querer isso, né? Novaturient, veja só. Se quiser estudar com a gente e aprender day trading, futuros, estamos aqui. Seria um prazer colaborar com vocês. Até semana que vem. Tchau.